Olá, tudo bem? Paz, tem uma palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 2 de abril, cuja leitura bíblica do dia é em João capítulo 9 e Números 33 e também capítulo 34. Nós vamos falar sobre as jornadas do peregrino. Se você puder acompanhar na sua Bíblia, vai ser uma bênção. Livro de Números, capítulo 33, versos 1 e 2. Diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. Estas são as jornadas dos filhos de Israel, que saíram da terra do Egito, segundo seus exércitos, sob a direção de Moisés e Arão. E escreveu Moisés as suas saídas, segundo as suas jornadas, conforme ao mandado do Senhor. E estas são as suas jornadas, segundo as suas saídas. Muito bem. Seguir a Cristo é uma caminhada de fé. Como um forasteiro voltando para casa, o verdadeiro cristão enfrenta as jornadas do peregrino rumo à eternidade com Deus. E olhando para Números, nós vemos como Deus registrando cada passo que aquele povo estava dando, a cada trajeto, a cada trecho dessa peregrinação. Deus ele foi registrando. É como os nossos serviços de hoje em dia de um GPS. Quando você deixa lá a localização ativada no celular, por exemplo, e ele vai rastreando por onde você passa, a sua localização. E assim Deus fez com esse povo. É claro que ao olhar para isso, nós sabemos que Deus não deixa nada passar da nossa vida. E todos os nossos passos aqui na terra estão registrados por Deus. Mas o que nós podemos aprender com a peregrinação do povo hebreu? Como seguir as jornadas de um peregrino? Como? E o que podemos aprender? Eu vejo pelo menos, é claro que o povo tem ali várias paradas, né, ao longo dessas décadas ali no deserto, mas algumas me chamaram um pouco mais a atenção, me lembrando dos nomes, das localidades, das ocasiões, das situações, e que eu vejo que, pelo menos, nós podemos extrair aqui do capítulo 33 de Números 10 lições na peregrinação dos hebreus. Primeiro, o versículo 2, de que é Deus quem nos guia. E escreveu Moisés as suas saídas, segundo as suas jornadas, conforme ao mandado do Senhor. Conforme ao mandado do Senhor. E estas são as suas jornadas, segundo as suas saídas. Moisés escreveu, registrou isso quando? Quando o povo estava peregrinando. Mais precisamente, quando eles estavam já ali próximo a alguns limites, né? Ali nas campinas de Moabe. E a direção de Deus para Moisés foi que Moisés registrasse essa jornada. Deus guiou Moisés a liderar o povo, a julgar o povo, a orientar o povo, mas também a deixar registrado essa peregrinação e antes da peregrinação, né? Desde a criação, mas também Deus o guiou para que ele registrasse estas jornadas do Egito
até Moabe. Quando eu vejo isso, Moisés obedecendo à direção de Deus, eu vejo que a primeira lição que nós podemos extrair, que é Deus que nos guia, é Deus que nos orienta. E não apenas Deus orientou Moisés a ele registrar as jornadas, como as jornadas elas aconteciam conforme a nuvem do Senhor se movia ou parava. Você sabe disso. A nuvem parava, o povo acampava. A nuvem se movia, o povo então se movia. Ali na ordem das saídas, né? Tribo a tribo, os levitas, seguindo ali na ordem, certinho. E eu vejo que um verdadeiro cristão, um peregrino, alguém que está rumando para o seu eterno lar, é alguém que precisa ser guiado por Deus. Nós não podemos ficar dando passos na nossa caminhada de fé, na nossa vida, sem a direção de Deus. É loucura se nós fizermos isso. Mas quantas vezes nós tomamos decisões sem nem perguntarmos a Deus se deveríamos fazer ou não, como fazer, e simplesmente tomamos as atitudes e não fazemos, às vezes, a vontade de Deus. Então, a primeira lição é de que nessa nossa peregrinação rumo ao nosso eterno lar, nós precisamos ser guiados por Deus. Segunda lição que eu vejo nós precisamos, com diligência, sairmos do Egito espiritual. Verso 3. Partiram, pois, de Ramsés no primeiro mês, no dia 15 do primeiro mês, no dia seguinte da Páscoa, saíram os filhos de Israel por alta mão aos olhos de todos os egípcios. E essa foi uma saída que Deus os orientou a que eles fizessem a comer a Páscoa, né? Comer do cordeiro, depois de ter passado o sangue nos umbrais, né? Para que o anjo da morte passasse por ali, onde tivesse sangue e não ferisse os primogênitos. A ordem de Deus é que eles deveriam comer cingidos, ou seja, com a roupa pronta para a partida. A orientação, inclusive, para que eles se apressassem. Assim, você e eu precisamos, com diligência, sairmos do Egito espiritual. Será que de verdade você não mais está em trevas, mas agora você está na luz? Será que de verdade você foi transportado do império, do domínio das trevas, para o reino do Filho do amor de Deus? Para o reino de Cristo? Será que agora, de verdade, nós não fazemos mais parte desse mundo? Será que nós fomos resgatados, escolhidos, separados desse mundo? Ou será que a nossa antiga vida, antes de nós declararmos ser de Cristo, é o que tem sido presente na nossa vida? Será que nós estamos deixando aos pouquinhos, bem devagarzinho, de maneira que não é perceptível aos olhos dos que ainda estão no Egito, de que nós estamos saindo ou já saímos? Precisamos sair do Egito espiritual. Terceira lição é da revelação do único Deus verdadeiro. O Deus único e verdadeiro, verso 4. Enquanto os egípcios enterravam os que o Senhor tinha ferido entre eles, a todo primogênito, e havendo o Senhor executado juízos também contra os seus deuses. Partiram, pois, os filhos de Israel de Ramsés e acamparam-se em Sucote. Por quê? A revelação do único Deus verdadeiro. Porque
cada uma daquelas pragas era um juízo de Deus contra os falsos deuses que eles adoravam, veneravam, e, inclusive, mostrando para eles, com cada uma das situações, a escuridão, cada praga, a água transformada em sangue, cada uma das pragas, ela representava o juízo de Deus a uma dessas entidades, desses falsos deuses, ligados àquela situação ali do derramar da praga. Ficou comprovado para os egípcios e comprovado para os próprios hebreus o grande poder de Deus, o verdadeiro Deus, o único Deus, o Senhor. O Senhor. Será que o Senhor é o nosso Deus? Ou será que nós temos dividido o nosso coração com outros deuses? Será que o dinheiro está ganhando espaço no nosso coração? Será que nós estamos venerando pessoas, circunstâncias, situações, coisas, de forma que essas coisas são adoradas, ou essas pessoas são idolatradas por nós, ganhando espaço de governo no nosso coração? Terceira lição que eu aprendo é essa, a revelação do único Deus verdadeiro. Quarta lição é de eles terem vivido uma experiência no deserto. E que experiência? Boas e ruins. Muito por culpa deles mesmos. Versos 5 e 6. Partiram, pois, os filhos de Israel de Ramsés e acamparam-se em Sucote. E partiram-se de Sucote e acamparam-se em Etã, que está no fim da montanha, do lago, da praia, do campo, das campinas verdejantes, do jardim, do deserto. Vida cristã, experiência no deserto. É no deserto. Nós, muitas vezes, queremos caminhar com Cristo e achamos que essa caminhada com Cristo é uma caminhada florida, de que nada ruim nos acontece, de que só acontecem coisas boas, de que nós vamos vencer em todas as coisas, que não existirá dificuldade alguma, porque afinal, se nós estamos com Deus, se nós estamos com Ele, a nossa experiência no deserto não é qualquer experiência, mas ela se passa exatamente ali, no deserto. Seguindo um pouco mais, versos 8 e 9, nós vemos que mesmo em meio ao deserto, nós temos momentos de refrigério. Por quê? Verso 8 diz assim: E partiram de Pi-Hairote, e passaram pelo meio do mar ao deserto, e andaram caminho de 3 dias no deserto de Etã, e acamparam-se em Mara. E partiram de Mara, e vieram a Elim. E em Elim havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e acamparam-se ali. Quando eles chegaram a Mara, eles estavam já ficando sem suprimento da água. O povo preocupado, murmurando, sempre murmurando. Nem parece com a gente, né? Nem parece com os que se dizem de Cristo, murmuração, né? Nem parece. Em Mara, as águas que ali eles chegaram eram águas amargas. Mas Moisés falando com Deus, Deus o orienta a ele pegar de um pau, de um tronco, de um galho, né? E lançar sobre as águas, para que as águas ficassem boas para se beber. Saindo dali, eles chegaram a um local onde havia 12
fontes de águas e 70 palmeiras, ou seja, refrigério em meio ao deserto. Em meio às dificuldades na caminhada cristã, Deus nos dá os refrigérios. Deus nos dá momentos de descanso, momentos de sombra, né? Momentos de o refrigério nas águas. Aliás, eu vi que eu esqueci de colocar água aqui na caneca para eu beber. Estou ficando com sede, mas esqueci de pegar o refrigério da água. As águas que trariam para eles esse refrigério. Então, essa é a quinta lição que eu aprendo, que também nessa caminhada, nessa peregrinação nossa, rumo a Canaã Celestial, também há refrigério. Vamos revisar as 5 primeiras? Deus é quem guia, primeira. Segunda, a saída em prontidão do Egito espiritual. A revelação do único Deus verdadeiro. É uma experiência no deserto que também nos traz refrigério. Sexta, verso 14. E partiram de Alus e acamparam-se em Refidim, porém não havia ali água para que o povo bebesse. Refidim. Quando eles chegaram a Refidim, foi quando Deus, o povo reclamando da sede, da falta d'água, Moisés fala com Deus, e o Senhor o conduz a irem a um local onde havia rocha. E a orientação de Deus, a ordem de Deus, era que Moisés ferisse a rocha. E Moisés, ferindo a rocha, jorrou água que os saciou a todos. Já falamos aqui em alguma reflexão de que a rocha ferida, e 1 Coríntios 10 menciona isso, e Jesus em João, no capítulo 7, no auge da festa, fazendo menção dele ser a fonte das águas, a rocha simbolizava Cristo. Então, de quem jorra água, rios de água viva jorram por meio do Espírito Santo. Então eu vejo que a sexta lição é nós termos acesso à fonte de águas vivas. Nessa caminhada cristã, ainda que em meio às dificuldades, aos percalços e a tempos de refrigério, nós temos livre acesso à fonte de águas vivas. Nós somos saciados plenamente em Cristo Jesus, por meio do seu Espírito habitando dentro de nós. Se você está passando pela vida cristã e você não tem se saciado na fonte de águas vivas, pergunte-se por quê. E, sem querer julgar, pergunte-se se de verdade você está em Cristo. A sétima lição, verso 15. Partiram, pois, de Refidim e acamparam-se no deserto de Sinai. Lembra do Sinai? O que houve no Sinai? No Sinai, o povo ouviu Deus falar. Tem a voz de Deus. Tem a instrução de Deus para mim e para você. Na caminhada cristã, nessa peregrinação, nós enfrentamos jornadas e nessas nossas jornadas nós precisamos ouvir a voz de Deus. Tem voz de Deus. Se tem a voz de Deus falando a mim e a você, nós já temos aquilo que nós precisamos. É o próprio Deus que nos guia, que nos conduz, falando conosco, nos corrigindo, nos exortando, nos ensinando, nos encorajando, nos fortalecendo, nos tratando, nos limpando. Voz de Deus. Oitava lição é de que nessas jornadas nós também temos
algumas perdas significativas. Versos 38 e 39. Então Arão, o sacerdote, subiu ao monte Hor, conforme ao mandado do Senhor, e morreu ali no 5º mês do ano 40º da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia do mês. E era Arão da idade de 123 anos, quando morreu no monte Hor. A palavra nos mostra, nós já passamos por essa leitura, no capítulo que narrava a morte de Arão. E Deus disse que ele morreria naquele momento por culpa de que ele e Moisés, no momento que não era para ferir a rocha numa segunda oportunidade, mas era para falar a rocha, eles não santificaram a Deus diante do povo, e Moisés, com raiva do povo, fere a rocha novamente. E o ferir a rocha simboliza o sacrifício de Cristo, como se eu estivesse querendo sacrificar novamente ao Senhor. E desobedeceu a Deus, né? E Arão estava junto. Arão foi corresponsável, coparticipante dessa rebelião de Moisés contra Deus. E Deus falou: Arão, você vai morrer, você não vai entrar na terra prometida, sobe ao monte, porque você vai ser recolhido ao teu povo. Moisés, tira as vestes sacerdotais de Arão e coloca-as sobre Eleazar. E o povo muito pranteou por 30 dias. Você imagina aquele que era o sacerdote. Não era perfeito, como a questão ali do bezerro de ouro, que ele cedeu à pressão do povo, aguardando Moisés. E isso tipifica os pastores em nossos dias, cedendo à voz do povo, preparando o bezerro de ouro, porque não aguenta a ter um posicionamento diante do povo, enquanto nós estamos aguardando o nosso Senhor retornar, parecendo que está demorando muito, tardando em retornar. O povo muito pranteou. E não é verdade, ele, o sumo sacerdote, aquele que intercedia por eles diante de Deus, oferecendo o sacrifício deles, por eles, para o perdão dos seus pecados. E eles não ficavam tristes com a morte dele? Com certeza. Com certeza eles ficaram tristes, se lamuriando, lamentando, por tamanha dificuldade pelas quais eles estavam passando, enfrentando essa perda significativa, essa grande perda de não ter mais ali Arão. E todo o povo de Israel chorou. E na nossa caminhada nós passamos por perdas significativas que Deus permite que passemos. E isso causa algumas dores em nós. Mas as perdas que o Senhor nos permite passar, de alguma forma elas contribuem para o nosso bem. E nós precisamos estar preparados a isso. As perdas significativas também nessa caminhada. A nona lição, versos 48 e 49, eu vejo a luta contra o pecado. Por quê? Diz assim: e partiram dos montes de Abarim e acamparam-se nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na direção de Jericó, e acamparam-se junto ao Jordão, desde Bet-Jesimote até Abel-Sitim, nas campinas de Moabe. O que aconteceu nas campinas de Moabe? Lembra de Balaão, Balaque, a mula, Balaão ganancioso, se fingindo de profeta de Deus, ainda que o fosse, né? Ali por um momento. Muitos estudiosos entendem que ele, em dado momento, chegou a ser, de fato, um profeta de Deus, em dado momento. Mas ele ganancioso foi junto
aos enviados de Balaque, pela insistência deles. Ele ganancioso, Deus ficou irado com ele, enviando o anjo para o matar, inclusive. A mula via o anjo e se desviava ele em cima da mula e apertava o pé, e aí ele batia na mula, até que Deus abriu a boca da mula e a mula começou a conversar com ele. E aí então os olhos dele se abrem e ele vê o anjo. Ele seguiu e, a princípio, só diria aquilo que Deus o orientasse. Ele não conseguia amaldiçoar, mas proferiu palavras abençoadoras ao povo. E Balaque ficou por conta por causa disso. Mas depois ele disse assim: olha, não dava para amaldiçoar, mas você pode armar ciladas para que esse povo peque. Envia mulheres a eles. E o povo se corrompeu com aquelas mulheres e se prostituíram às entidades que eles serviam. E isso gerou uma grande praga do Senhor, mortandade no meio deles. Deus mandou que aquilo, por meio de Moisés, que aquilo fosse resolvido, que aqueles homens fossem eliminados do povo. E Eleazar, vendo que um dos homens teve a coragem, a ousadia de levar uma daquelas mulheres para o arraial, à vista de todo mundo, ele foi lá, pegou uma lança e os atravessou, matando tanto o homem quanto a mulher, e aí Deus cessou a praga. Isso me faz lembrar de que nessa caminhada na nossa peregrinação rumo a Canaã Celestial, ao nosso eterno lar, enquanto aqui somos forasteiros, nós precisamos lutar contra o pecado. Nós precisamos lutar contra o pecado. Arrependa-se e peça a ajuda de Deus para que você o abandone. Lute até o sangue, para que você possa vencer nessa luta contra o pecado. E 10ª e última lição, eu vejo dos versos 50 a 52, eu vejo a não conformidade com o mundo. E falou o Senhor a Moisés das campinas de Moabe, junto ao Jordão, na direção de Jericó, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando houverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, lançareis fora todos os moradores da terra de diante de vós, e destruireis todas as suas pinturas. Também destruireis todas as suas imagens de fundição, e desfareis todos os seus altos, e tomareis a terra em possessão, e nela habitareis, porquanto vos tenho dado esta terra para possuí-la. Ou seja, não podemos nos conformar com o que aquilo que está ao nosso redor, com aquilo que vamos encontrar no dia a dia. E nós, muitas vezes, assumimos o costume do mundo na nossa vida. No meu entender, pelo que eu vejo da história da igreja, vejo na palavra de Deus e olho para mim e olho para o que está ao nosso redor, nós estamos no pior momento da história da igreja. Uma igreja contaminada, mundana, apóstata, praticante do pecado. Claro que dentro, e eu estou falando da igreja visível, não da santa igreja invisível, dos verdadeiros cristãos, mas dos que se dizem, né? Na igreja visível. Nós vemos quanta sujeira está no nosso meio. Eu tenho parte nisso. Eu tenho parte nisso. Porque me enganava, me achando um salvo em Cristo, mas praticante do pecado conscientemente. Sabe? Nós não podemos tomar forma do mundo. Ter cuidado com aquilo que nós colocamos diante dos nossos olhos, diante dos nossos ouvidos.
Nós precisamos mudar, em nome de Jesus. Agora, como? Como seguir essa jornada se nós, nessa peregrinação nossa, a semelhança dos hebreus, é Deus quem nos guia? Precisa haver uma saída do Egito espiritual, uma saída visível. Nós temos a revelação do único Deus verdadeiro. É um tempo de experiências no deserto. É um tempo também de refrigério. É um tempo de encontro na fonte de águas vivas. É um tempo de ouvirmos a voz de Deus. É um tempo também de perdas significativas. É um tempo de luta contra o pecado e também um tempo de não conformidade com o mundo. Como seguir a jornada como peregrino? Primeiro, buscando a orientação de Deus. Se é Ele que nos guia, vamos buscar a orientação dele. Salmo 39, verso 12. Ouve, Senhor, a minha oração e inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Não te cales perante as minhas lágrimas, porque sou um estrangeiro e contigo e peregrino com todos os meus pais. Ouve, Senhor, a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor e não te cales perante as minhas lágrimas. Está chorando? Está doendo? Busca a orientação de Deus. Fala com Deus e peça que Ele não se cale perante as suas lágrimas. Busca a orientação do Senhor. Segundo, estando em alerta. 1 Coríntios 10, 1 a 6. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. Esse mesmo povo aqui, dessa peregrinação. E estas coisas, essas jornadas, foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Deus deixou essas jornadas aqui para você e eu aprendermos e termos alerta. Verso 11. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Estejamos em alerta, em segundo lugar. Terceiro, olhando para a cruz. 1 Pedro 1, 17 a 23. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos, por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Ele deu glória para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Olha para a cruz. Mas muitas vezes nós olhamos para o nosso umbigo. Olhamos para as campinas verdejantes. Olhamos para aquilo que Satanás nos oferece. Olhamos para os nossos próprios desejos.
e deixamos de andar em temor, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fomos resgatados da antiga vida, mas com o precioso sangue de Cristo incontaminado, do justo que morreu por nós injustos, o santo pelos pecadores, por causa dos nossos pecados, recebendo a punição que você e eu merecíamos, sendo feito maldito naquele momento da expiação, lá na cruz, perdendo por aquele tempo a comunhão plena, perfeita que ele tinha com o Pai, por amor a mim e a você. Precisamos olhar para a cruz. Quarto, como seguir as jornadas como peregrino? Desejando a pátria celestial. Hebreus 11, 13 a 16. Todos estes morreram na fé. Eram esses falando dos patriarcas, ok? Sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as. Vi, cri, abracei. Confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. Por isso que é a jornada do peregrino. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso, também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Está falando de Abraão, Isaque e Jacó. Você deseja a pátria celestial, você deseja algo melhor para você aqui nessa terra? Ficar sonhando com as coisas daqui dessa terra e o teu coração não almeja a eternidade? Quinto, amando a vinda de Cristo. Não é só a pátria celestial, mas é a pátria celestial porque de onde vem Cristo. Filipenses 3, 20 e 21. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Você ama a vinda do Senhor? Se não ama, que peregrino é esse, rumando ao eterno lar, junto de Deus? Sexto, deixando as bagagens. É assim que nós peregrinamos. Mateus 7, 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Se a porta é estreita e o caminho é apertado, dá para você levar bagagem? Não, você tem que se despojar da bagagem, certo? Seja pecado, manias, tradições, para que você possa seguir nesse caminho que é apertado. Sétimo e último lugar, vivendo para a glória de Deus. 1 Pedro 2, 11 e 12. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas obras que em vós observem. Obras que em vós observem, abstendo-nos da concupiscência carnal, que combate contra a alma. É vivendo como verdadeiro discípulo de Cristo,
vivendo não para si mesmo, mas vivendo por aquele que agora, se de fato estamos nele, habita em nós. Como? Como nós seguirmos a jornada como peregrino? Buscando a orientação de Deus, estando em alerta com o exemplo deles, olhando para a cruz, desejando a pátria celestial, amando a vinda de Cristo, deixando as bagagens e vivendo para a glória de Deus. Nós, aqui, estamos tendo as nossas jornadas também registradas. Seguir a Cristo é uma caminhada de fé. E você e eu, se rendemos a nossa vida a Cristo, se almejamos chegar ao nosso eterno lar, voltar para casa, precisamos estar aqui como forasteiros, enfrentando as jornadas do peregrino, rumo à eternidade com Deus. Que nós enfrentemos essas jornadas para a glória de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.